Antes de dar início, eu vou chamar o professor Benjamin Salgado Quintães, que vai dar uma palavrinha aqui, falar um pouco sobre os cursos e depois a gente já vai formar a mesa aqui para dar início à palestra, ok? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos, futuros jornalistas, futuros publicitários que estão curiosos para ver a palestra do Joaquim e entender um pouco da profissão de jornalista. É angustiante ver vocês atrás em pé, né? A gente tinha que arrumar um lugar para vocês sentarem. Ver no chão mesmo, né? Eu acho que o chão, bom que do chão não passa, não tem perigo de cair. Bom, a gente tem o prazer de receber hoje o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos. Esse é um esforço nosso para fazer a divulgação do curso de jornalismo dentro de uma perspectiva que a gente viu de conseguir dar uma oportunidade à Baixada Fluminense, né, de que as pessoas possam estudar jornalismo, se formar em jornalismo, jornalistas, etc. Boa parte de vocês são alunos. Tem alguém aqui que não é aluno? Está aqui veio por convite, etc. Não, boa parte de vocês são alunos. Então, ontem, eu acho que é uma coisa que ontem a gente teve o acolhimento da turma de qual curso, Maria? Publicidade, propaganda e jornalismo de manhã. Não, à noite aqui. À noite, publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda, né? A gente teve o acolhimento e teve um filme que foi mostrado, e assim, o filme mostrava uma vida bem cruel, né? Um mundo bem cruel, no qual passava a ideia de que, uma ideia até bem realista, o mercado de trabalho não é fácil. Na verdade, no final do filme, a ideia feita por 2 estagiários, alunos nossos, muito bem feito, achei muito bacana, porque no final do filme a mensagem que passa é que 90% dos nossos ex-alunos estão empregados, estão no mercado de trabalho. Mas vendo o filme, eu fiquei meio assustado. Eu falei, nossa, pessoal, primeiro período, primeiro dia de aula, vão ficar achando que, nossa, que profissão foi essa que eu arrumei. E aí eu achei que era adequado passar para eles uma mensagem e eu gostaria de passar para vocês também. O mercado de trabalho é competitivo para qualquer profissão que se escolha, não é só para jornalista. Qualquer profissão que vocês escolherem, entrar no mercado é algo bem difícil, bem competitivo. A partir do momento que vocês entram na universidade, vocês já estão se preparando para esse mercado. E aí, cabe a vocês se prepararem bem, estudarem, procurar tirar o máximo da universidade, para que vocês possam estar nivelados em matéria com outras pessoas competindo pelas vagas que tem no mercado. Só que isso não é suficiente, né? Eu acho que é necessário que vocês tenham um diferencial competitivo e isso cada um vai buscar dentro da sua realidade, né? A gente se especializa depois na universidade, fazendo pós-graduação, etc. E essa especialização é que vai fazer com que o mercado absorva vocês para um cargo melhor ou pior, etc., de acordo com a demanda que o mercado tem. Agora, ontem, acho que 100% dos alunos que estavam na sala eram, e aqui eu acredito que quase todo mundo é da Baixada, eu coloquei essa ideia de que eu acho que o grande diferencial competitivo que vocês vão ter frente às outras pessoas que vão querer entrar no mercado de trabalho, etc., é o fato de justamente vocês serem da Baixada. O mundo hoje está passando por um processo de mudança. A ordem está sendo mudada.
eu estou bem convencido de que os países ricos vão ter que repensar esse modelo de sair de crise sempre crescendo. Talvez eles tenham que diminuir isso, enxugar um pouco para poder sair da crise. O planeta não comporta já esse, sabe, bom, a gente tem bilhões de chineses, indianos, etc, e os caras estão querendo se procriar cada vez mais. Os recursos são escassos, eu como economista posso dizer isso para vocês, são escassos. E esse modelo de crescimento é um pouco, tem um limite, né? É isso que a realidade está mostrando para esses países. A ordem chegou no seu limite. No nosso caso aqui no Brasil, a gente está num processo anterior, né? Processo no qual eles já tiveram anos atrás. A gente ainda tem uma perspectiva de crescimento bem interessante, bem grande. E essa perspectiva de crescimento está justamente nas periferias das grandes cidades. Caxias é hoje o segundo PIB do estado, o segundo município em arrecadação, um grande captador de empresas, inclusive multinacionais. E eu acho que o desafio que a gente tem aqui na Unigran Rio é que vocês passem a ocupar os cargos de comando dessas empresas que vêm e que ocupam a Baixada Fluminense. Que não mais venha alguém como eu, lá do Rio de Janeiro, todo dia aqui para a Baixada. Até ontem, conhecia muito pouco a Baixada, para ocupar um cargo de gestão. Como eu falo de gestão, para ser diretor, pode ser de uma publicidade, de um diretor de uma agência, etc, etc. Esse é o grande desafio que a gente tem com vocês. E o diferencial que vocês têm para no dia da manhã, né? Além do conteúdo e aprendizado que vocês têm aqui dentro, o grande diferencial que vocês vão ter no dia da manhã, para vocês poderem estar ocupando esses postos, com certeza é o fato de vocês serem da Baixada, vocês conhecerem a Baixada, vocês entenderem a Baixada, vocês saberem como é que é o público da Baixada, como é que ele pensa, o que interessa para ele ou não. Isso seja publicitário, seja jornalista, seja administrador, economista, seja o que for. Esse vai ser um diferencial, porque a empresa que está aqui, ela vai querer resultado, e vocês vão ter isso para mostrar em função de um conhecimento extra que vocês têm. Tenho muito orgulho de vocês serem da Baixada e de vocês fazerem parte desse momento tão especial para o país e eu acho que para vocês, um momento de crescimento no qual está o foco, né? As luzes estão, o foco está bem voltado para classe C, classe D, né? Regiões que antes eram esquecidas e que hoje são vistas como consumidores em potencial, etc, etc. Vocês estão se preparando para serem os especialistas, tem tudo para serem especialistas para esse público, para atingir esse tipo de público, para poder trabalhar para esse segmento. Queria agradecer a presença do Joaquim, novamente, vocês vão poder ouvir um pouco do que é a profissão de jornalista e da experiência que ele teve. Foi um grande esforço meu, da Maria Rita e dos professores do curso de comunicação, junto à reitoria, os pró-reitores, convencê-los da oportunidade que estavam se perdendo abrindo o curso de jornalismo e convencê-los de que era viável ter esse curso. E a gente só abriu esse curso por causa do feedback que a gente teve dos alunos de publicidade, né? A gente teve isso de forma muito intensa, sempre sendo questionados e cobrados, e por que não ter o jornalismo, etc, etc. A gente acha que a Baixada merece, é a função do Unigran Rio, quando a gente coloca a nossa missão melhorar a qualidade de vida de vocês, a gente acredita que é isso, a gente dá a oportunidade, fazer com que vocês possam ter uma transformação na vida de vocês, que se tornem profissionais de qualidade no dia da manhã, tendo seu salário, reconhecimento, etc, etc. Queria agradecer a Maria Rita pelo esforço dela em fazer com que esse curso acontecesse, ao Corona, ao Fred, pessoal do marketing, pela divulgação, e fez com que
tivessem esse público lindo aqui para assistir o Joaquim, e a todos vocês que compareceram e que deram essa oportunidade ao Unigran Rio para que a gente preparasse vocês para o mercado de trabalho. Muito obrigado. Gente, esse encontro especial hoje aqui, nós vamos aproveitar agora, já adiantando. Acho que é só primeiro aí. Nós convidamos a compor a mesa. Ele já estava aqui, fica por aqui, onde é que está o nosso querido Benjamin, por favor. Convidamos aí para compor a mesa o diretor da Escola de Ciências Sociais Aplicadas, professor Benjamin Salgado Quintans. Em seguida, a diretora adjunta da Escola de Ciências Sociais Aplicadas e coordenadora dos cursos de comunicação, a nossa querida professora Maria Rita Rezende Martins Costa. Aqui presente também o nosso também querido diretor de marketing e comunicação da Unigran Rio, Fred Schiffer, fotógrafo profissional, homem de mercado, também presente à mesa. E é claro, o nosso convidado especial, uma salva de palmas para ele, jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, padrinho do curso de jornalismo da Unigran Rio. Tudo bem? Isso aí, tudo bom. A festa continua, a festa é sua, né? A alegria é toda nossa aqui. Representando o reitor Arodi Erdi, que por motivo de força maior não pôde comparecer, será representado pela própria professora Maria Rita, que eu peço a gentileza que se levante nesse momento, porque nós faremos a entrega da placa em homenagem ao jornalista Joaquim Ferreira dos Santos. Vamos lá. Obrigado. O pessoal está perguntando o que está escrito aí nessa placa. Eu vou dizer a vocês rapidamente. A homenagem da Unigran Rio ao jornalista, né? Essa homenagem é uma retribuição simples, porém um grande gesto que marca a trajetória profissional de nossos futuros jornalistas. Para apoiar, reconhecer e apadrinhar o primeiro curso de jornalismo da Baixada Fluminense, o nosso muito obrigado a ele. Então é isso que está escrito, uma salva de palmas. Eu vou fazer um breve para falar sobre a carreira, sobre quem é esse homem, por onde ele passou. Teria que pegar aqui, passar o dia todo, amanhã, a semana toda. Fizemos aqui um breve mini currículo. Em primeiro lugar, é uma honra para mim e para todos, para mim, Alberto Corona, que sou jornalista também, poder apresentar o convidado de hoje, Joaquim Ferreira dos Santos, jornalista renomado e dono de um dos melhores textos da imprensa brasileira. Quem o lê, sabe. Ele é o editor, atualmente é o editor da coluna Gente Boa do Jornal o Globo, no segundo caderno, onde lemos diariamente tudo que é novidade no Brasil. É leitura obrigatória para quem busca atualidades sobre vários assuntos da cena urbana e também de pessoas que valem flashes. Tudo porque sai primeiro no Gente Boa, tá certo? Esse inquieto carioca da Vila da Penha, que também é escritor e crítico musical, começou a atuar como repórter do Diário de Notícias. 2 anos depois, transferiu-se para a revista Veja, tendo atuado durante 10 anos como repórter e crítico de música, de show e de televisão. Em 1983, foi subeditor do Caderno B, editor das revistas Domingo e Programa do próprio Jornal do Brasil. Em 91, transferiu-se para o jornal O Dia, onde foi editor do Caderno D e também editor executivo. Já no ano de 2001, voltou para o Jornal do Brasil como colunista. É considerado, além de crítico de primeira linha, um cronista carioca que dispensa comentários, que se vale de sensibilidade, de talento e também ele é antenado 180 graus ao norte e mais 180 ao sul. Joaquim consegue fazer síntese como excelente frasista ou mesmo escrevendo matérias de onde seus pares descartam temas julgados
banais e às vezes sem o devido cheiro da notícia. Para conhecê-lo melhor, basta ler seus livros como As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, que é espetacular, e todos esses que eu vou falar aqui também, Em Busca do Borogodó Perdido, ou Copacabana, ou aí no livro O que as Mulheres Procuram na Bolsa, Um Homem Chamado Maria, ou outro livro, Feliz 1958, o ano que não devia acabar, além da biografia de Leila Diniz. Aos que gostam de ler o Globo, basta acompanhá-lo em suas crônicas, sempre às segundas-feiras, no segundo caderno. Peço uma salva de palmas para ele, e a palavra está com esse jornalista maravilhoso. Obrigado pela presença, boa noite a todos. Eu não preparei nada assim por escrito, não preparei um roteiro, nada. Eu queria que fosse uma conversa até emocionante. Há exatamente 42 anos eu estava exatamente com vocês, formado na UF. Eu estou aqui, ouço esse texto todo, essa placa, esse texto, você é isso, você é aquilo. Queria dizer para vocês o seguinte: isso começa assim como vocês estão começando. Não tem truque, não tem mágica. Eu nasci na Vila da Penha. Morei na Vila da Penha, não sei se vocês conhecem, aqui perto ali de Irajá, Madureira, mais longa, essas coisas. Morei ali durante 23 anos. E como o Benjamin estava dizendo, eu acho que isso foi um grande trunfo na minha vida. Eu acho que isso vai ser um trunfo na vida de vocês também. Esse estar do outro lado, né? Esse lado que tem uma cultura própria, uma informação específica, original, e você está mais aberto. Né? Eu acho que você tem outros segmentos da cidade em que há uma arrogância do poder cultural, do domínio da informação, que faz com que a pessoa sente nesses valores estratificados e não olhe o mundo ao redor. Eu acho que quando você está na periferia, você tem a informação exclusiva, original, e hoje tão valorizada e sempre muito rica, né? Porque ela é feita em cima da rua, da experiência própria, das relações, e depois você se abre, você está de olho no mundo, você junta isso tudo e você tem um modelo muito original que você vê na televisão, em todos os programas, todas as novelas, a valorização disso. Eu queria dizer para vocês que eu vivo disso. Eu vivo basicamente dessa minha formação no subúrbio. Ter morado no subúrbio e ter sido, que eu imagino que vocês sejam todos aqui, pelo menos a parte dos rapazes e dos homens. Né? Eu era um garoto de rua, eu passava o meu tempo todo, como imagino que vocês passam. Acho que a cultura do subúrbio mudou muito, mas continua basicamente essa, né, da rua, da relação próxima com a vizinhança. Eu passava o dia inteiro jogando bola no meio da rua. E evidentemente eu estudava, eu lia, estudei a minha vida inteira em escola pública. Eu estudei no Largo do Bicão, na escola Grécia, depois estudei no José Ascioli, em Marechal Hermes, estudei no Brigadeiro Short, em Jacarepaguá, e depois me formei em comunicação na UF. Foi sempre escola pública. E eu começava esse estudo com leitura. Né? Eu acho que a gente está no tipo de escolha, né? Que vocês fizeram a mesma escolha que eu fiz há tanto tempo atrás, que é uma escolha que você não pode deixar de ler. Não pode deixar de ler, se informar. E se informar é uma expressão muito vaga. Né? Você está se informando na internet, no rádio, na televisão. Hoje é ainda mais amplo do que no meu tempo, que tinha acesso a poucos veículos. Né? Mas você deve sobrecarregar de informação o tempo todo. Né? Isso vocês ainda não sabem direito como isso vai acontecer. Né? Mas isso você vai jogar no liquidificador que você tem, você vai misturar isso com a
com a tua infância, com o teu jogo de bola na rua, com a cultura própria dos lugares, e você vai criar um personagem original com uma voz própria que vai ser que vai levar vocês em frente, né? Isso eu tenho como base para mim, para minha vida, não abro mão disso, né? A voz, quem você é, as tuas origens, as histórias que você sabe, as histórias que você ouviu, as histórias que você participou. Então, isso eu sinto que é o trunfo, né? Tem aquela música do Nascimento, a minha arma é a memória das coisas que eu guardo, né? Mais ou menos isso, no tempo da Paner, né? A tua memória, o teu passado, a tua família, os teus companheiros, a tua faculdade, a tua rua, o que você ouviu, o funk, o samba, seja lá o que for, né? Misturar, e eu vivo disso. Eu tenho essa coluna, né, o Gente Boa, hoje no Globo, e também escrevo uma crônica. E eu valorizo muito essas coisas do subúrbio. Eu já escrevi dezenas de textos sobre a minha infância na Vila da Penha. E tem uma frase que eu não sei de quem é, um escritor, que eu não me lembro o nome, que é você é internacional, você é universal no momento em que você fala da tua aldeia, do teu específico, né? Porque esse específico, quando bem narrado, quando bem dito, ele fala com todo mundo, ele fala com o polonês, né? Ele fala com o americano, e você tem vários exemplos disso na cultura de massa, né? Nos artistas populares. Né? Stuart Hall. Oi? Não, Stuart Hall que fala de local global. Stuart Hall que fala de local global. Pode ser, né? Essa internacionalização das experiências. Né? Você fica... Tem horas que eu sento, né? Eu tenho essa crônica, eu escrevo meia página, no Globo, às segundas-feiras. Eu sempre posso escrever qualquer assunto. Isso é a pior coisa que podem te dar, é a tarefa aula. Você escreve sobre o que você quiser. Porque aí você tem um mundo para escrever e a responsabilidade de escolher o assunto certo fica maior. Não te dão assim, você só pode escrever sobre televisão, aí fica reduzido, você trabalha com aquele bicho ali e as opções são menores, talvez você escolha a melhor, mais segurança. Quando você escreve sobre qualquer coisa, é uma loucura, porque você tem um mundo, e eu escolho sobre as coisas que eu acredito, as coisas que eu vivi, as coisas sobre as quais eu posso falar, né? Tentando fazer com que essas coisas eu faça só no meu umbigo, né? Como eu vejo muitos textos, né? Você fala do umbigo, do teu particular, mas que não passa para o próximo. Então, eu procuro uma experiência da minha história, do meu subúrbio, né, da minha passagem de vida, e quero que isso se torne interessante. Você tem que acreditar, você tem que transformar isso num material que interesse o próximo. Né? Isso com os elementos que vocês vão adquirir na faculdade, vão adquirindo pela vida. Né? Os livros, a tecnologia, né, os meios. Quando eu comecei a 40, entrei na faculdade e imediatamente comecei a fazer um estágio no Diário de Notícias. Era uma realidade inteiramente diferente. A cidade do Rio de Janeiro, você tinha, sem exagero, uns 15 jornais. Hoje vocês vão dizer, o mercado de trabalho então diminuiu, porque tem menos jornal na cidade. Eu acho que não. Eu acho que o mercado de trabalho para a gente, né, para nós, jornalistas, publicitários, gente de comunicação, designers, eu acho que esse mercado ampliou. Esse mercado saiu do veículo impresso apenas, saiu de 2 ou 3 televisões que a gente tinha na cidade, uma quantidade monumental de possibilidades. Né? Na internet, nos canais cabo, essas tecnologias todas que estão surgindo, é onde nós vamos trabalhar.
Então tem sempre aquele conselho careta que eu acho que é verdadeiro e vocês devem acreditar nele, que é do leiam. Não tem outro jeito de fazer isso que vocês escolheram para fazer do que ler, do que se informar, que vocês... leitura, uma leitura visual também, muitos vão trabalhar com comunicação visual, então não tem como fugir disso, né? Mas eu daria um conselho diferente do que eu recebi há 40 anos. Se interessem pelas tecnologias, se interessem por essas máquinas que estão transformando o mundo e são um caminho para você se comunicar com as pessoas hoje, né? Porque antes era só um jornal, um canal de televisão. Hoje isso aumentou muito. E toda hora muda. Eu sou antigo, né? Eu fiquei muito na coisa impressa. Eu acho que isso para vocês é impossível hoje, porque vocês já estão impregnados dessas novas tecnologias. Vocês têm um prazer dessas novas tecnologias. E vocês não são estrangeiros diante dessas tecnologias, né? Vocês brincam com isso. Eu já não tenho essa capacidade. Então, e essa brincadeira vai ser... Vocês vão ganhar a vida com essa brincadeira, né? Se interessando por ela, por esses mecanismos, pela internet, pelos computadores em geral, né? Então, apostem nisso. E acho que vocês vão encontrar uma profissão que eu acho bacana ainda hoje. Por mais que ela tenha mudado do que eu fiz no meu tempo, eu acho que uma profissão dinâmica, uma profissão engraçada, dependendo do que vocês vão escolher. Eu fui repórter a maioria da minha vida. Eu fui repórter mesmo durante, sei lá, uns 23 anos de trabalho. A partir daí eu comecei a ter cargos de editor, mais de redação, mas até hoje eu trabalho com a informação, com a notícia, eu falo com as pessoas. Eu não sou só um cara que fica sentado na redação trabalhando material alheio. Eu trabalho com a notícia, trabalho com gente, ouço gente. O tempo inteiro eu estou falando com alguém diferente, alguém importante, alguém sem nenhuma importância, descobrindo alguma notícia. E foi uma profissão que me deu muitas histórias, eu poderia ficar aqui contando por muito tempo, né? Porque são histórias fora do escritório, fora do gabinete. É uma história é uma profissão que te joga no mundo. Te joga, você não sabe aonde. Eu, por exemplo, eu fui a 4 Copas do Mundo. Eu não sou um jornalista de futebol, eu sou um jornalista de esporte, mas fui a 4 Copas do Mundo. Eu fui à Copa dos Estados Unidos, do México, de 86, eu fui à Copa dos Estados Unidos, de 84, na França, de 88, e fui à Copa do Japão e da Coreia também, em 2002. Então, eu vi o Brasil ser campeão do mundo 2 vezes ao vivo. Eu acompanho futebol, acho que o futebol são experiências muito legais. Isso faz parte da história do Brasil. A importância do futebol é tão grande que não dá para você traçar a história do Brasil sem falar do futebol. Então, é um bicho que eu vivi muito, gostei muito. Jogadores, por exemplo, acho que ele que entra mais do Dida, né, que era um jogador do Flamengo, foi um grande jogador, foi o maior artilheiro do Flamengo antes do Zico. E um dia você está entrevistando o Dida, é um acontecimento assim, você é um garoto, você jogar uma pelada no meio da rua, você é o Dida, e de repente você está entrevistando o Dida. E hoje você está lembrando do Dida aqui, depois de ter falado com milhares de pessoas. Então são acontecimentos interessantes que vão formando uma vida. Eu estou para lançar um livro nesse ano, no final do ano, que é um livro sobre história de Viracopos. Então, basicamente isso, eu conto histórias de Viracopos, histórias que eu vivi. Foram
muitas histórias. Posso contar algumas aqui para... Estou me lembrando agora da história da Sandra Breia. Não sei se vocês lembram da história da Sandra Breia, quem era a Sandra Breia, talvez os mais velhos lembram, agora não tem ninguém mais velho. A Sandra Breia, sei lá, a Sandra Breia poderia ser uma Carolina Dickman de hoje, né? Só que ela era morena, ela era muito bonita, ela era uma estrela da porno chanchada. E um dia eu fui entrevistar a Sandra Breia. E a Sandra Breia não tinha horário para dar entrevista, ela só podia me receber enquanto ela se preparava para uma peça que ela estava fazendo no shopping da Gávea. Claro, topei, fui lá fazer a entrevista, mas só que ela tinha marcado comigo, tinha marcado com o massagista dela para relaxar, para ela fazer a peça em seguida, né? E eu tive que entrevistar a Sandra Breia nua, com toda a dignidade, aquela coisa. Entrevistando a Sandra Breia enquanto ela era massageada pelo japonês dela. Você tem que botar um profissional distinto e sério olhando a Sandra Breia mais do que nunca nos olhos. Não? Você está numa situação normal, você não desvia os olhos, olha para aqui, para lá, mas nada. Tem que fazer um tete a tete, olho no olho mesmo com a Sandra Breia. São muitas coisas, estou me lembrando da história essa história também tinha uma época que tinha os 12 homens de ouro, não sei se eram 12, né? Que era o pessoal da polícia, tinha aqui perto de Bernardo de Olaria, né? Do delegado Nelson Duarte. E uma imagem muito marcante da minha vida profissional é essa, quando mataram esse Mariel Marisco. Marisco era um desses homens de ouro, né? Já era uma ligação, já era... Era o chefe dos homens de ouro, Mariel Marisco. Não sei se eu chegava tanto não, mas era um dos homens de ouro, né? Com certeza. E ele foi metralhado, né? E esses caras todos tinham relações muito dúbias, eram policiais, mas eram ligados com o jogo do bicho e com várias outras atividades criminosas. Na época, um dia ele foi metralhado no centro da cidade. Eu estou me enviando lá no Instituto Médico Legal, o corpo dele exposto. Eu tinha recebido a ordem, fazia parte da pauta, de contar quantos tiros tinha levado o Mariel Marisco. Mas ele tinha sido metralhado. Então estava o corpo nu também do Mariel Marisco. Tem sorte que dura, deve ser sem preconceito, né? Sandra Breia, Mariel Marisco, e eu tenho que contar os furos de bala que o Mariel Marisco tinha no corpo. Eu lembro que eu contei 97 tiros. Porque eu trabalhava nessa época na Veja. A Veja, né, a revista semanal. Aquele fato dele metralhado estaria no dia seguinte em todos os jornais. Eu precisava de coisas diferentes para superar os jornais, porque a minha matéria só ia sair na semana seguinte, né? Então são histórias que vocês podem ver, você sai do camarim da Sandra Breia nua e vai para o Instituto Médico Legal diante do Mariel Marisco metralhado. Eu acho que é uma profissão que não dá para morrer de tédio, né? Eu acho que também não dá para morrer de falta de grana. É uma profissão que dá dinheiro, né? Dá bons salários, né? Salários de todos os tipos, né? Depende da dedicação, do talento de cada um, de como cada um se entrega a esse ofício, né? E é um ofício que um dos meus mestres foi o Zuenir Ventura, um jornalista que ainda trabalha hoje no Globo, ele tem uma coluna no primeiro caderno. O Zuenir, ele era... O Zuenir, acho que ele tem 80 anos. E o Zuenir, ele sempre foi muito velho, sempre mesmo quando eu conheci o Zuenir aos 30 anos, ele já era muito mais velho do que eu, mas ele era velho de idade.
ele era muito mais moleque, muito mais maluco, muito mais engraçado do que eu, que era um garoto. E eu entendi logo que era a profissão que fazia isso. Né? Era a profissão que fez, ainda faz com que o Zuenir seja um cara que se remorse o tempo todo, um cara que se mantenha vivo. Não porque ele use botox, não porque ele vá para a academia de musculação, puxar ferro, essas coisas. Ele ficou jovem porque esse trabalho nosso é um trabalho que você precisa estar ligado. Não tem jeito, vocês se meteram numa enrascada. Vocês vão ter que, não é uma enrascada que não é só uma enrascada do jogador de futebol, digamos, que me veio esse exemplo. É um cara que tem um específico ali, tem uns fundamentos, tem umas jogadas, tem umas bases, o chute, o cabeceio, a corrida. O jornalista não, tem uma multiplicidade ele precisa ter uma multiplicidade de interesses e curiosidades que faz com que ele abra todas as antenas o tempo todo, porque a outra opção é a morte. A outra opção é ficar por fora, a outra opção é ficar fora do mercado de trabalho, não ter os bons salários, os bons empregos, as boas oportunidades. E aí chega uma época que você não sabe mais o que veio primeiro. Você não sabe se você é um cara curioso por formação ou se ficou curioso e vivo, esperto, batendo, porque a profissão te obriga. Eu gosto da profissão por causa disso também. Ela te dá a sensação de que você vai custar a ficar mais velho do que as outras profissões. Profissões lindas, bacanas. Estou lembrando o otorrino que eu fui no outro dia, um senhor de 80 anos, é o máximo, mas fica ali naquele gabinete e sabe tudo, nariz, orelha, garganta, mas eu fico imaginando o que ele conversa quando chega numa mesa no bar, quando ele chega de noite em casa. Não deve ser uma conversa assim muito... De nariz e garganta. Peguei um cara hoje que tinha uma nariz muito vermelha, muito bom. Você vai recolher histórias para contar para os netos, Você vai ter um repertório de histórias. Como eu não preparei nada, eu estou me lembrando de algumas que da pouco também estava ouvindo uma música do Caetano. Eu gosto muito dessa história, que é uma história meio educativa. Eu fui entrevistar o Caetano. Eu estava na Veja, o Caetano fez um show e eu fazia um tipo de crítica que era ver o show e fazer uma reportagem também, para não ficar uma cagação de regra. Você vê o show Então eu vi o show e falava com o artista. Eu vi o show do Caetano e fui falar com o Caetano depois. Era uma época que o Caetano, no intervalo entre as músicas, ele fazia uns discursos. Batia em quem ele cismasse de bater naquele dia. Enfim, aí fui entrevistar o Caetano e perguntei no show, eu tinha gostado muito do Caetano. Eu sou o filhote assim, dessa geração tropicalista, que é uma geração muito interessante, porque fez o que o jornalismo faz, que misturou tudo. Os tropicalistas, eles gostavam da música brega, da música mais sofisticada, da literatura brasileira, dos assuntos de jornal. E foi um movimento muito interessante. Eu estava começando a faculdade nessa época, e aquilo eu trouxe muitas referências. Sim, mas eu tinha gostado muito dos shows, fui lá falar com o Caetano, e uma hora eu perguntei, ele tinha cantado uma música. Eu falei, mas aquela música é tua, era uma música que ele tinha muito a ver com o momento, ainda era uma coisa ali no início
da distensão, do fim da ditadura dos militares. E era um discurso, o povo de quem foi escravo não será mais escravo de ninguém. Eu falei, pô, legal, você misturou umas coisas do Getúlio, do discurso do Getúlio. Aquela música tua? Não, aquela música era uma música do Jackson do Pandeiro. E na hora ele me disse com muita generosidade, né? Me botou aqui essa música do Jackson do Pandeiro. Só que quando eu escrevi, eu disse que o Caetano, o show era excepcional, mas que quando ele começava a falar, ele falava mais maiores besteiras, né? Porque ele era muito radical. E ele falava com outras pessoas que tinham feito algum mal. Ele ajustava umas contas ali no palco, né? Em torno do microfone, ele metia o pau em alguém. E eu fiz a crítica, dizendo que o show do Caetano é muito bom, mas quando ele discursa, parece outra pessoa. Resultado, o show seguinte do Caetano, ele comenta a minha crítica dizendo, pô, como é que esse cara faz crítica se ele não conhecia aquela música do Jackson do Pandeiro, né? Então, você tem que saber, pô, era uma ignorância, era uma música que depois eu vi que era uma música importante do Jackson, do cancioneiro brasileiro, né? Então eu podia esclarecer, principalmente eu não podia dar aquilo para o Caetano, não podia dar de bombejado, porque eu não sabia que música era aquela. Afinal, eu estava na função de crítico. Essa é uma outra coisa, as minhas referências básicas são essas. Obrigado. É água de Caxias. Não sai mais de Caxias. Mas mesmo, você acaba tendo, por mais generalista que você seja, você tem sempre umas matérias que você gosta mais, os específicos, né? As minhas são a música brasileira, o futebol e a cultura de massa. Aí eu fiz um livro chamado Feliz 1958. É um livro que vendeu bastante, foi um livro que foi em primeiro lugar na lista da Veja por algumas semanas. E as pessoas sempre perguntam, é um perfil, digamos assim, do ano de 1958. E as pessoas sempre perguntam, você levou muito tempo fazendo a pesquisa do livro? E às vezes para valorizar eu digo que sim, mas na verdade já era um material que eu recolhia pelo tempo, porque 1958 é um ano formado que a gente conhece hoje, é o ano da Bossa Nova, é o ano que o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, é um ano que a cultura de massa da Rádio Nacional ainda está forte, mas já começa a aparecer gêneros mais sofisticados. O cinema novo faz seus primeiros filmes, mas a chanchada estava no ar, né? Então essas coisas me formaram, me botaram de pé e você vai transmitindo, vai colocando nos veículos que te cabem, né? Livro, rádio, televisão e a gente vive disso, né? Dessa informação que a gente recolhe e vai botando para fora. Ontem mesmo eu estive lá com essa produtora do Luiz Carlos Barreto, que é um grande produtor de cinema, que quer fazer uma série de televisão sobre o tipo de material que eu recolho, que é personagens de rua, uma cultura de rua, comida de botequim, a baixa gastronomia, que foi um rótulo que eu inventei, e que os jornais, em geral, não tratavam com tanta, não com seriedade, porque eu não trato com essa seriedade pomposa e careta, mas valorizar essas coisas. Nós vivemos numa cidade, né, que essas coisas são muito importantes, é uma cidade que tem a sua pompa, as suas circunstâncias, mas o charme dela é uma cultura popular, uma cultura que não tira onda, a cultura da bermuda, né? Nós estamos todos aqui em trajes que não seriam possíveis em outras cidades.
né? São coisas que a gente nem percebe, né? A gente está de bermuda, de camiseta, tá à vontade. Isso em São Paulo não seria comum, seria olhado de um jeito esquisito. Então você valorizar isso, eu valorizo isso no jornal, como elemento de trabalho e de consolidação da imagem da cidade. Né? Vocês poderiam fazer perguntas? Se alguém quiser fazer uma pergunta, seria bom eu tomar uma copinha lá. Seria interessante passar uma Alguém vai fazer pergunta aí? Quem é? Só peço que vocês façam a pergunta rapidamente para poder dar tempo para outros, tá bom? Dá o nome e Boa o curso. noite, meu nome é Camila, faço publicidade. Eu queria saber o que te levou a fazer jornalismo, o que você escolheu. Eu resolvi fazer jornalismo porque eu fiz essa opção em 1968, tinha um escritor chamado McLuhan, e quando eu queria na verdade eu queria ser diretor de TV. Eu tinha um programa do Chacrinha, não, vocês não pegaram o Chacrinha, mas o programa do Chacrinha nesse período, 68, eu achava aquilo uma coisa extraordinária, porque eu tenho uma cultura visual, isso é uma coisa que também eu recomendo a todos. Por mais que você escreva, vocês vão participar de um trabalho em que você junta tudo. A cultura visual é muito importante. Então, se você vai escrever, eu aconselho que fotografe também, pelo menos como exercício de uma cultura que você vai empregar isso em algum momento no seu trabalho, seja ele qual for, acreditem nisso. Então eu queria ser diretor de TV do Chacrinha, porque o diretor de TV do Chacrinha, o diretor de TV era um cara que cortava, o programa era ao vivo. Ele cortava a imagem dessa câmera para outra câmera e ele fazia, ele que dava a linguagem do programa. Ele entendia aquela ideia, que é uma ideia da época, uma ideia já de uma coisa estilhaçada, né? Então a câmera parada, a câmera se mexia, fazia um videoclipe ali ao vivo. Eu achava aquilo fascinante, era o que eu queria fazer, mas eu escrevia. Eu tive, dizendo, era um garoto de rua que passava boa parte do seu tempo jogando bola no meio da rua, jogava bem, com certas habilidades, mas teve um momento que eu li muito, né? Tem umas coisas assim de sorte, e essas escolas todas desse período, eles obrigavam a ler. Nem sempre te davam para ler os autores certos para aquele período de um garoto. Mas eu era obrigado a ler, tinha os trabalhos a se fazer. Eu li aquilo vai te formando, vai te acostumando, tem uma hora que você pega, eu juntei com esses modernistas que os tropicalistas me ofereceram, me apresentaram, que eram caras engraçados, que tinha poema, piada, eles usavam uma linguagem coloquial. E eu também lia muito a revista que tinha na minha casa, era a revista Manchete. A revista Manchete tinha os cronistas, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. Esses caras escreviam fácil, esses caras escreviam gostoso, esses caras escreviam ao contrário dos que me davam na escola para ler, que era Zé de Alencar, Herculano, Machado de Assis, Mário Palmério. Os caras que achavam, hoje eu gosto, mas na época eu achava que eram muito pesados, muito chatos. Eu lia com dificuldade. Quando eu encontrei os cronistas, eu vi ler é bom. Ler é bom porque esses caras falam das ruas, falam do comportamento, falam das mulheres, falam do Rio. E eu achei que eram assuntos mais próximos
de mim. E não só entendi que ler era bom, como achei que era possível escrever. Porque esses cronistas, eles têm esse truque, né? Parece que é fácil. Parece que é fácil, parece que é simples, parece que você pode fazer igual. E eu acabei escrevendo, evidentemente como todo mundo, vocês começam escrevendo alguma coisa para alguma namorada. Né? Tem sempre uma coisa funcional ali na cidade. Né? Para mim, eu fazia umas letras, uns poemas que cabiam em cima de músicas da época. Né? E foi o meu primeiro exercício de texto. E é claro que tinha alguma mulher do outro lado para quem endereçava aquilo, foi meu exercício. Agradeço a todas elas. Mas fui tomando gosto por escrever, entrei na faculdade de jornalismo. Entrei na faculdade de jornalismo, não acreditem. Nessa época eu já estava gostando de escrever e eu achava que era uma profissão. Eu era muito tímido. Era muito tímido. Estar aqui falando hoje com vocês sem tremer o microfone é uma vitória. Porque eu achava uma coisa impossível. Eu ficava vermelho em qualquer situação. Evidentemente eu não gostava disso. Eu não gostava de ser tímido, porque, entre outras coisas, me impedia de falar com as namoradas. Né? Precisava quebrar aquilo. Eu fiz teatro nessa época, eu fiz umas 2 peças, e era uma tentativa de quebrar a timidez. Eu achava que com o jornalismo tímido você não conseguiria nada. Né? Você não poderia ficar calado, né, no canto, você não ia conseguir o trabalho. Acreditem na minha sinceridade. Um dos meus motivadores foi quebrar essa timidez. Você se expor, falar, eu não gostava. Você pode ser tímido e conviver com isso. Né? Eu não convivia bem. Né? Então o jornalismo te obrigava a sair para fora da casca. Então isso me levou, né, para continuar respondendo a sua pergunta, a fazer jornalismo. E também achava isso, que eu não ia morrer de tédio. Né? A minha família, eu sou de uma família portuguesa, né, com esse nome, da outra coisa. Né? Minha família toda de comerciantes portugueses, meus pais, meus avós, todos vieram de Portugal. Um ia trazendo o outro para trabalhar no armazém, no botequim. E essa é a minha origem. E depois, na minha família, então as referências são comerciantes. Eu tinha um tio que era contador. Não tinha mais nenhuma referência. Então, é uma referência que eu inventei do jornalismo. Minha família achava aquilo estranho, né? Porque não tinha sentido, não tinha link com elas, mas pelo menos me deixaram ir em frente. E eu gostava disso, eu achava que ia ser uma profissão divertida, tanto que nos meus primeiros anos de repórter, eu anotava cada matéria que eu tinha feito naquele dia, porque era cada dia num lugar mais esquisito que o outro. Porque é uma profissão, esses são lugares esquisitos, né? Você frequenta lugares esquisitos, tanto para baixo quanto para... que são profundamente exóticos e estranhos, né? Então, é uma profissão que acaba com... Se você, pela nossa origem, a gente já não trabalha com preconceito. Né? Com uma profissão dessas que a gente escolheu, aí é que não tem preconceito mesmo. Né? Porque se você tiver, você não trabalha, você não vive. É uma profissão que faz com que você fale de igual, né? Tanto para uma pessoa muito simples e pobre, como para um governador, um presidente. Né? Então, você não tem esses pruridos, esse cara é mais rico que o outro, então eu vou usar modos melhores para um e para o outro. Eu acho que isso é uma outra coisa que
dignifica muito a nossa profissão. Bom, mais alguma pergunta? Eu pergunto até se a mesa aqui tem alguma pergunta, o nosso diretor de marketing, comunicação, aí também quer fazer alguma pergunta, Fred? Eu sei que o Fred está frito para fazer uma pergunta, né? Vamos lá. Para quem faz publicidade, porque fiz jornalismo, eu queria fazer publicidade. E a ideia de fazer jornalismo, eu queria escrever muito bem. A gente começa a ler, começa a expressar, escrever. Então, para eu fazer textos melhores de publicidade, eu precisava escrever bem. Então, eu queria... Porque nas agências, os cursos de publicidade ensinavam-se muito pouco de técnica. A matéria só de mídia, eu queria ser criador, queria escrever para... Eu fui fazer jornalismo na meu filho, para poder ter um texto bom, livre, como uma crônica, uma coisa leve. Então, assim, as profissões se fundem, porque a habilidade de jornalista publicitário é onde você foca. Hoje, o cara que escreve na internet escreve livre, escreve solto, rápido, ele condensa, ele é quase publicitário. Já está, assim, vira já uma fusão disso. É claro que jornalistas mais verticalizados, que entram profundamente em colunas ou fatos, têm sua propriedade. Mas, assim, o ler e expressar está na linha comum das duas profissões, publicidade e jornalismo. Seja audiovisual, seja só escrito, mas as mídias hoje, quando a gente vê uma palestra como esta, o jornalista ele fotografa, ele escreve, ele edita até vídeos, ele virou um grande multimídia. Ele é um publicitário também. Obrigado. Não, isso é perfeito, né? Hoje você não pode querer só escrever. Quando eu comecei, eu queria escrever filme de fato. Hoje, se você entrar numa profissão dessas, querendo fazer só isso, só escrever, você não vai muito longe. Os repórteres do Globo, os repórteres mais valorizados do Globo, são repórteres que escrevem, fotografam, mexem com a internet, colocam um link no ar e fazem essas coisas todas. Eu fiz uma crônica sobre jornalista jurássico, que era eu e a gatinha digital, uma coisa assim. Esse conflito na redação, que a redação hoje, ela é feita por gente como vocês, gente muito jovem, gente com uma outra formação e gente plugada nesses meios digitais. Então tem um conflito evidente assim, de aparência e de interesse. Tem esses caras que valorizam o texto, a coisa mais literária, como eu me incluo, mas incluo não com muito orgulho para hoje, eu incluo porque é da minha formação, do meu passado. E das pessoas que estão ligadas no digital, na nova tecnologia que está surgindo. As empresas hoje, se tiverem que escolher entre o cara que escreve aquelas coisas incríveis, aquelas nuvens de palavrinhas, e o cara que mexe com a tecnologia, está antenado, informado, as empresas vão escolher o garoto que está ligado na tecnologia, no novo meio digital que foi lançado ontem à noite. Então, não dá para abrir mão. Claro, o grande barato disso tudo é juntar tudo. Juntar a tecnologia, um aparelhinho que a Apple lançou ontem à noite, com as referências literárias, com a cultura, com a história do teu país, com a história da tua cidade, as referências culturais. Eu acho que isso aumenta o prazer da brincadeira. Você continuar esperto, continuar ligado, continuar usando cultura, se interessando por todo tipo de assunto, todo tipo de brincadeira e também saber da maquininha que acabou de ser lançada. Eu queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta para você, Joaquim, é o seguinte, como jornalista, a gente sabe, o Chico já falou uma vez no lado do humor, que ninguém com menos de 30 consegue ser humorista, porque tem que ter o senso crítico antes de tudo, né? Eu pergunto, para ser jornalista, mas muito mais do que ser um jornalista, mas ser um bom jornalista, fazer esse diferencial que você faz,
Que erros que o jornalista não pode cometer ao escrever, principalmente? Eu acabei de consultar ali, você falou em erro, e a internet, né, o e-mail, o contato com o leitor hoje ficou muito próximo. Antigamente o cara escrevia uma carta, ia lá, lambia o selo, botava no correio e talvez chegasse no correio. E agora não, ele lê a tua matéria ali na internet, no site, ali no final vem o teu endereço, o cara escreve imediatamente ali o que ele achou da matéria, do teu texto, da tua coluna, né? E estejam preparados, nem todo mundo vai gostar de vocês. Né? Vocês não vão ser aclamados com unanimidade como gênios da raça. Imagina, eu escrevo ali num jornal que acho que tem uns 200 mil exemplares, né, por dia, mas na internet, e eu recebo todo tipo de volta. Né? Todo tipo. Tem gente que escreve dizendo, bom, bacana, gostei, vai em frente. E tem gente que diz, olha cara, desiste, tu não dá pra coisa. Então, os meus ídolos é o Rubem Braga, né, que é o cronista. E eu já citei o Rubem Braga várias vezes, eu leio o Rubem Braga todo dia, alguma crônica, eu gostaria de ser quando crescesse. Então, de vez em quando, eu recebo um e-mail dizendo saudades do Rubem Braga. O cara acabou de ler a minha crônica, saudade do Rubem Braga, como disser. Outro escreveu, eu achei esse e-mail muito bom, porque era curto, mas na jugular. Eu não me lembro qual foi a crônica que eu escrevi, mas o cara escreveu de volta, desista. Então você tem que estar preparado para isso, né? Porque se você fraquejar, você não escreve mais uma linha, né? Depois de um comentário desse, tem todo tipo de comentário. Tem uma mulher que todo dia ela me escreve. Todo dia ela lê, né? Ela lê, e o nome dela é Hebreia. Eu já escrevi uma crônica sobre ela, Hebreia. O nome dela, de fato, depois eu sabia, foi uma antiga revisora de jornal, hoje aposentada. E a Hebreia me persegue. A Hebreia me persegue e tem dias que ela não encontra nada, mas, por exemplo, tem uma praga no escrever que é o hífen. O hífen é mortal, vocês sabem, né? Quem escreve sabe que o hífen, porque não tem uma regra que você decore, é caso a caso. É muito difícil, e os caras, os mortais, toda hora mexem na língua, mexem na ortografia. E eu desisti. O hífen, eu desisti. E os jornais, eles não têm mais revisor. Né? O que sai no jornal, o que sai ali na minha coluna, eu que escrevi. Não teve ninguém, assim, uma sumidade maior que depois olhou. Fui eu que escrevi. Né? E uma língua dessas, você erra. Né? E o hífen escapole muito. Então a Hebreia se dá o trabalho todo dia, quase todo dia, de corrigir o hífen. Né? O hífen, ou senão um mau emprego do demonstrativo, uma mistura do este com esse. Né? Detalhes assim de... E a Hebreia faz mais, a Hebreia manda esse e-mail com cópia para a direção do jornal. A Hebreia pega pela funda. Ela me quer o mal. Eu acho que não é uma antiga namorada. Ela me quer o mal. Depois eu soube que ela também escreve para outros colunistas, sempre assim como uma guardiã da língua. Mas, imagina, né? Ela às vezes ela escreve com cópia para a direção do jornal, com cópia para o cara que faz a página 2, não sei se vocês já viram, ele faz uns erros, né? Erros da edição. E tem dias que eu erro lá o hífen, aí ela escreve assim,
como é que pode um jornalista e não sabe usar a língua? Isso por causa de um IFE, né? E, então, isso é uma novidade sobre o que não se deve escrever, né? Eu não sei, rapaz, a minha formação é dessa dos cronistas, né? Desse texto leve, que eu misturei com a reportagem, eu misturei com as críticas que eu fazia na Veja, e principalmente eu misturei com os caras que numa escola que é o Novo Jornalismo Americano. Essa é a minha outra grande referência, que são os jornalistas americanos lá dos anos 60, em que chutaram o jornalismo americano inventou, como vocês vão ver nas aulas, eles inventaram o lead e o sublead. O texto jornalístico era uma coisa que não existia, cada um escrevia qualquer coisa, e esses caras padronizaram o texto, é o lead e o sublead. No lead você responde aquelas perguntas básicas, né? O que, quando, quem, como, é a informação principal. Ali, lead deve ter 5 linhas e depois mais 5 linhas do sublead, com as informações menos importantes. Isso partindo do princípio que o cara que não tem tempo para ler, ele leria o lead e o sublead pronto, está informado e vai em frente. Né? É uma mentalidade tipicamente americana e que isso passou para todos os jornais do mundo. O grande jornal brasileiro que primeiro copiou isso foi o Diário Carioca e depois o Jornal do Brasil. Mas logo veio uma geração que explodiu com isso. Isso aí passou a ficar muito chato. Imagina, o jornal inteiro, com lead e sublead, na ordem direta, no texto, ficou insuportável no jornal. Então esses caras explodiram esse tipo de texto, eles fizeram essa mistura, né? Eles misturaram colocaram elementos de ficção no texto jornalístico. Isso ficou conhecido como novo jornalismo americano, que é o Gay Talese, que é o Norman Mailer, o Tom Wolfe, o Truman Capote, né, Sangue Frio, livros que vocês, se Deus quiser, lerão aqui, que serão pedidos pela faculdade. Então, eu li esses caras, eu misturei isso tudo. E misturei, em alguns momentos eu misturei mal misturado. Eu misturei, eu não tinha entendido direito, achava que era mais literatura e tive grandes problemas. Escrevia matérias com isso, as matérias não eram publicadas, o espaço ficava vazio de colocar outras coisas. Então, experimentação, bom senso, boas referências, ouvir os mestres, esses manuais de redação, acho que são leituras muito interessantes. Manual de redação da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. São livros muito caretas, muito chatos, mas que te ensinam, vão formando ali um texto e que depois, essa é a graça também dessa profissão, né? Porque por mais que você leia todos esses manuais, por mais que a hebreia saiba toda a colocação de hífens, ela não vai escrever como eu escrevo, não vai escrever como o Zueni escreve, porque aí entra outro diferencial, que é o talento, a personalidade de cada um. Você vai saber todas as regras, mas escrever não é isso. Escrever, muitas vezes, é justamente explodir com essas regras, reinventar as regras. Esse espaço que eu tenho de crônica é para isso. Tem sempre essas palestras que as pessoas perguntam o que é a crônica. Nunca ninguém sabe direito o que é isso, mas eu acho que é sempre um lugar em que você pode experimentar um texto. É um lugar em que você pode ter umas liberdades, você pode inventar palavras, abusar dos neologismos. Eu já escrevi crônica de meia página inteira, só usando vírgulas, não abrindo parágrafos. Eu acho que é um lugar em que o jornal dá para o maluco da redação escrever o que ele quiser para ventilar também no jornal. Porque você vê no jornal aquelas tragédias, aqueles edifícios que caem, e você precisa ter um espaço ali, um cara que conte uma outra história, invente outras palavras e outros papos. Aí entra o cronista. Aí entra você, no caso, eu entro
estou fazendo isso no Globo há 8 anos, toda semana você tem que contar uma história ali, contando rápido, assim, nós somos 400 crônicas que eu escrevi no Globo. Então você tem que ter um repertório de assuntos, você tem que ter um repertório de estilos, de referências, e aí eu volto a dizer, né, se você não acreditar em você, se você não acreditar nas suas referências, entendeu? Se você não misturar, não guardar, preservar com carinho essas referências que vocês vivem na Baixada, essas referências que eu vivi na Vila da Penha, né? Se vocês não considerar isso, né, em alto relevo, com letras douradas e bacanas, vocês não vão escrever nada. Não adianta você querer escrever como, sei lá, pensa aí, um Guimarães Rosa, né? Não vai escrever uma realidade dele. Acredite na sua realidade, se encharque da sua realidade, que isso vai criar uma voz própria, né? E é isso que valoriza o profissional do nosso mundo. O nosso mundo, né? Esse mundo que vocês estão entrando agora, eu parabenizo vocês por isso, porque é uma coisa legal, é uma coisa de futuro, é uma coisa que está com o mercado de trabalho legal, bacana, de crescimento, de muitas oportunidades. Esse mundo não é o mundo da ciência, sem demérito para os nossos colegas, não é o mundo da fórmula exata, não é o mundo da vacina da AIDS, né, da fórmula, da vacina, que é uma fórmula. Nós não temos fórmulas, né? Cada um aqui tem uma fórmula de fazer, e todas podem ser boas, né? Agora, isso vai partir do talento de cada um, das referências, do que cada um viveu, do que cada um leu, do que cada um se deixou impregnar pela vida, né? Então não tem erros, eu errei muito e usei esses erros, né? Porque você tem jornal, todo dia você botar a cara ali, então você é criticado, você é elogiado, um elogio é um perigo enorme, né? Porque imagina, você é jornalista do Globo, as pessoas acham que um jornalista, um jornalista que bota a cara no jornal, que isso é muita coisa. Quando você tem experiência na profissão, você percebe que isso não quer dizer nada, né? Isso você não pode considerar como uma grande coisa, porque é um exercício de humildade dessa nossa profissão. É uma profissão que você ouve as pessoas, você não está trancado no gabinete lá com as tuas fórmulas matemáticas, você ouve as pessoas, né? Você pergunta, você toma notas. Eu faço basicamente isso, eu sou tomador de notas. Eu ligo para as pessoas, pergunto, eu digo sempre aos meus repórteres, porque quando você é mais jovem, você tem uma certa vergonhazinha de falar não sei, né? Eu digo, não tem vergonha, essa é uma profissão que te autoriza a dizer não sei, né? Você não vai lá, você não entrevista um craque em artes plásticas, não é para ensinar o cara te contar como é que é, qual é a história, a evolução daquilo. Você pergunta, porque muitas vezes isso, aí o cara cita um autor, você nunca ouviu falar, você para não deixar transparecer que não sabe, para tirar uma onda de bacana, informado, você deixa passar, né? Tipo, ó, eu digo que não sei. Falou um troço que eu não entendi, repete, não sei. Então, se você tiver essas vergonhas, se tiver uma soberba, porque tem a cara no jornal, e você já falou com não sei quem, você já frequentou não sei que salões, você vai fracassar. É uma profissão boa porque ela te permite umas ignorâncias que é justamente para ficar mais rico e melhor. Gente, agora, chegando nesse ponto aqui, praticamente a gente está encerrando aqui o nosso encontro. Esse primeiro encontro, acredito que a direção, né, o professor Benjamin, a professora Rita, o Fred, terão a oportunidade de convidá-lo
futuramente para voltar, porque ele tem muita coisa para contar. Eu conheço um pouco dele, eu já li muito dele, já li pelo menos 3 livros dele. Eu acho que é uma das pessoas incríveis que tem não só o conhecimento, mas a possibilidade de fazer o que ele fez hoje aqui, de contar histórias e de explicar coisas que só um homem, um jornalista, um homem vivido com a experiência dele, passou, e ele sempre acha que, o que ele falou, uma coisa que me marcou aqui agora, é que aquele que tem aquela soberba, que acha que sabe tudo, recebeu elogio, frequentou um lugar de bacana, foi num lugar, já está num posto, galgou um posto maior, está lá em cima, e começa a olhar a coisa diferentemente, esse já se torna, praticamente, está a caminho do fracasso. Eu acho que é isso. Então, aqui a gente aprendeu muito. Assim é exemplo daquela história do futebol, né? Em que o Santos foi lá tentar jogar com o Barcelona com aquele tupete do Neymar. Chegou lá, o próprio Neymar reconheceu: gente, hoje nós aprendemos a jogar futebol. E aqui eu reconheço que também estou aprendendo, mas e muito, sobre o trabalho de jornalista. E principalmente ouvindo alguém acima que conhece muito de literatura, de outros assuntos e do dia a dia. Eu pergunto se você tem um furo para amanhã para o Jornal o Globo na sua coluna, porque eu sei que você todo dia tem um furo especial, porque é todos os jornalistas do Brasil, pessoas de Brasília, de todo mundo, quem quer uma novidade vai ouvir, em primeiro lugar vai ler a coluna dele. Então eu pergunto, já tem algum furo aí para falar porque vai sair amanhã? Não deixa de comprar o jornal amanhã não. Amanhã tem uma história boa, que é essa mulher do Ike Batista, então o Ike montou para ela há um ano e meio, montou uma clínica de beleza, de estética na Barra da Tijuca, uma coisa com material de ponta mesmo, coisa super sofisticada, preços absurdos, caríssimos. E esqueceu de alguns detalhes, como colocar profissionais daquele meio, né, dermatologistas, médicos. Então ele cuidou muito das máquinas e não prestou muita atenção. Deixou a Flávia, né, que não é uma mulher desse meio, né, ela é só uma mulher bonita. Isso não habilita ninguém a transformar as outras em mulheres bonitas também. Ela era bonita, o Ike tinha muita grana, e para manter aquele avião em casa, ele montou uma clínica para ela. Ele investiu 20 milhões na clínica na Barra, e ontem pela manhã, 1 ano e meio depois de aberta, fechou a clínica. Os funcionários chegaram para o trabalho, foram chamados, foram levados para o auditório, direto para o auditório, e comunicados que a clínica estava fechando. Eles quitaram todas as questões, né, trabalhistas, mas fechou. Aquilo, estava dando prejuízo mensal na ordem de R$300 mil. E por mais Ike Batista que você seja, né, R$300 mil por mês durante 1 ano e meio, mais os 20 milhões que o cara colocou, né, para botar de pé a clínica, e então o troço fechou. Então é uma notícia interessante, porque está ligado a um homem acostumado ao sucesso, né, a vitória. Quer dizer, talvez ele explique que dessa vez ele não colocou um X. Ah não, tinha X também. Isso faltou na nota, o raciocínio que eu estou tendo agora. Em toda a empresa dele, como vocês sabem, ele coloca um X. Não sei qual é o nome das empresas, não sei, tem várias, ele sempre coloca um X. Essa coisa de superstição, numerologia, cabala, seja lá o que for, está dando certo pro cara, né? E então o nome da clínica da mulher é Beau, em francês, que é beleza, né? B-E-A-U-X. Mas no caso da clínica não deu certo. Isso pode ser uma nota até para o dia seguinte. Essa não está amanhã, porque só agora que vocês me ajudaram a pensar nisso. Bom, muito bom.
Agora, só nos resta um aplauso a esse nosso grande convidado, amigo, não só jornalista, e amigo que é, a partir de agora, aqui na Univermil, em nome do nosso reitor Aldir, Egídio, Benjamin, Maria Rita, Fred, e de vocês, agradecemos muito a sua presença aqui, ok? Muito obrigado. Opa, desculpa.